Ele veio para isso mesmo, para contrariar a ciência, porque ele é acima de qualquer coisa. Passamos a vida inteira vendo milagres, ouvindo falar desse Jesus, né? Aquele que nasceu no cristianismo sabe bem o que eu estou falando. Eu mesmo vivenciei coisas maravilhosas. Eu vi cego enxergar, mas eu não vi cego enxergar lendo a Bíblia, né? Que a Bíblia diz, né, que Jesus curou o cego. Não, eu vi frente a frente um cego enxergar. E aquilo me fez eu apaixonar cada dia mais por esse Deus. Falar, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E automaticamente a minha vida foi passando e eu vendo esses milagres na vida das pessoas. E muitas vezes eu orava para que esses milagres alcançassem a vida dessas pessoas. Vamos fazer um jejum, vamos fazer uma oração em prol de fulano, para que Deus cure, para que Deus liberte. E assim eu fazia, porque eu fazia parte daquele grupo. Chorávamos e clamávamos a Deus. Então, eu passei a ver e contemplar esse Deus, não foi uma, não foi duas, não foi três. Foram várias e várias vezes. E talvez você também tenha se apaixonado por esse Deus, por ver esses milagres escritos na Bíblia e por ver milagres também na vida de N pessoas, né? A vida nossa, ela é isso daqui, ela passa rápido e a gente nunca imagina como será o nosso amanhã. Para quem não sabe, o André é o meu filho adotivo. Eu peguei ele com 3 meses de vida. E quando a gente pega uma criança, o que acontece? A gente leva no pediatra, né? Ainda mais uma criança que já veio com 3 meses de vida. E eu fui, levei, e o médico pediu N exames. Falou, olha, eu preciso de fazer vários exames, inclusive exames de sangue também. E eu fui, levei, fiz aquele exame, fui embora para minha casa. Na data que ele marcou do retorno, eu fui e retornei. Eu falei sobre esse caso em um vídeo no outro canal. Vou até colocar um pedacinho desse vídeo aí para vocês verem. Eu falei, doutor, tudo bem? Me fala. Ele falou, pai, o seu filho tem HIV. Só que eu achei muito importante eu falar disso aqui também nesse canal. Chegou a data marcada da consulta do meu filho e automaticamente pegar o resultado do exame. E o médico conversando comigo, ele falou, ele já sabia que o André era adotivo, por isso que ele pediu esses exames todos. E ele falou assim, olha pai, eu tenho uma notícia para te dar que talvez você não gostaria de ouvir. Eu falei, pode falar doutor, o que seria, né? Ele falou, seu filho tem HIV. Eu falei, oi? Ele falou, seu filho tem HIV, pai. Mas fica tranquilo, tentou me acalmar, inclusive acho que ele queria marcar com psicólogos, né, para saber levar essa notícia. E ele falou assim para mim, não pai, mas você tenha calma, porque hoje em dia está tudo muito avançado, né? E nós vamos precisar de fazer novos exames para ver que nível tá tudo isso. E automaticamente, né gente, quando você descobre esse tipo de doença, eles querem vasculhar tudo para ver como que está o seu organismo, né? Meu filho não tem nem noção do que seria isso hoje, né? Porque hoje está tudo tão avançado, tudo tão, né, mudado. Doenças vão, doenças vêm, assim vai levando a vida. E eu fui para minha casa e eu lembro que eu fui no caminho pensando, eu falei, Senhor, eu vejo tantos milagres, tantas coisas na vida das outras pessoas e acho que chegou a minha vez, né? Não sei. E ao mesmo tempo, porque vem um monte de dúvida, a gente fala assim, mas e se ele não fizer? Ele é Deus do mesmo jeito. Eu falei, com certeza, mas aquilo me corroía o coração, que eu falava, uma criança, meu Deus, de apenas 3 meses, como será a vida dela? Eu não pensei em mim, pensei muito nele, porque o quão difícil ia ser para ele enfrentar esse problema todo, né? Eu falo para você de todo o meu coração, de toda a sinceridade, eu não acredito em coincidências, eu não acredito em acasos, eu acredito em propósitos. E tudo para mim
é um propósito que Deus tem, ainda mais para aqueles que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, porque eu creio muito nisso. E eu coloquei a cabeça no meu travesseiro, chorei bastante, mas eu não aceitava aquilo dentro do meu coração. Independente de qualquer coisa, eu falava, Senhor, é tão fácil falar desse Deus, né? O Deus do outro, o Deus que cura, que liberta o outro, que salva o outro, ficar contemplando o Deus da Bíblia e eu. Nós seres humanos tem um grande erro, né? Quando a gente está com aquela fartura, aquela mesa farta, a gente não lembra de agradecer a Deus. Mas quando a gente está com problemas, não tem nada para comer, está passando fome, a gente na hora lembra desse Deus e vai chorar aos pés dele. Ainda fala para ele, né? Mas eu te sirvo, eu faço tudo, eu ando correto, Senhor, e a gente lembra desse Deus. Quando eu paro para pensar sobre mim, quem sou eu na terra, o que eu vim fazer aqui, e vejo a vida, vejo os meus erros, os meus fracassos, vejo tudo, eu falo assim, Senhor, eu não sou digno nem do ar que eu respiro. Acho que tudo na minha vida é a misericórdia do Senhor, inclusive esse encontro do meu filho para comigo, somente a misericórdia do Senhor. Claro, com a notícia dessa, a gente vai lembrar de quem? Ainda mais a gente que conhece esse Deus, que viu esses milagres, né? A gente quer pra gente também. Chegou a minha vez, né, Senhor? Eu tenho vários testemunhos sobre a minha vida, tudo o que aconteceu. Gente, quando eu paro para pensar assim, que eu quero até fazer o livro, eu falo, Senhor, esses propósitos tudo, hoje eu entendo porque que eu passei tudo isso para estar aqui falando para vocês, que eu tenho certeza que tem pessoas aí que pegam um probleminha desse e colocam um problema tão grande, e a gente tem a mania de medir, né, o tamanho desse Deus. Deus é do tamanho que a gente mede ele. O nosso Deus é do tamanho que a gente mede ele. Qual é o tamanho do seu Deus? O que ele é capaz de fazer na sua vida? Fala para mim. Busquei no Senhor aquilo que eu não conseguiria encontrar em ser humano nenhum. Algo estava acalmando o meu coração depois que eu busquei. E ele pediu para repetir, fazer alguns exames. E ele fez os exames, marcamos o dia, cheguei lá e ele falou, olha pai, tem um negócio para te falar. Eu falei, pode falar, doutor. Ele falou, queria te pedir perdão, isso acontece mesmo, mas o seu filho não tem mais, não tem nada no sangue dele. Foi um erro médico, queria te pedir perdão. Eu lembro que eu só pensei o seguinte, o que é erro para o Senhor, eu chamo de milagre, porque a ciência é isso, né? O ser humano é isso. O ser humano, ele quer provas, não aceita. Uma pessoa mesmo, quando ela falece, né? A gente quer porque quer descobrir a causa e chama a ciência, faz aquele rebuliço, move o céu e move a terra para saber o porquê. O homem, ele trabalha em prol e busca o porquê, ele quer um resultado, ele não aceita certas coisas que Deus faz. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural, ele vê aquilo que ninguém vê. Ele veio para isso mesmo, para contrariar a ciência, porque ele é acima de qualquer coisa. É muito fácil a gente sempre falar assim, mas foi o médico, mas foi a ciência, que maravilha. A ciência, a maioria do pessoal que trabalha com isso, que é da ciência, eles não acreditam muito em Deus, eles acreditam no remédio, acreditam nisso. Eu não estou falando para você que você não deva ir atrás dos médicos, atrás da ciência. Não estou falando isso. Estou falando o meu ponto de vista e aquilo que eu acredito e a minha fé, sabe? A fé que nós temos em Deus. É muito fácil contemplar o Deus do outro, mas chega um momento que você precisa experimentar esse Deus. E muitas vezes vem essas adversidades em nossas vidas para a gente poder ter essa aproximação, para a gente poder
se aproximar e conhecer verdadeiramente esse Deus, para que o Deus do outro seja o seu Deus também, e que você viva uma experiência extraordinária cuja homem nenhum vai saber te explicar. A fé, ela contraria a razão, né? É uma luta tão grande pra gente mostrar esse Deus, e quando a gente consegue mostrar esse Deus em milagres extraordinários, vem o ser humano que vem bater de frente com você e dizer: não, foi um erro, nós erramos o diagnóstico do seu filho, não, foi o remédio, não. Alguns milagrosamente falam: não, realmente esse Deus existe. Você sabe que as grandes experiências que eu tive com esse Deus só me mostram o quão pequeno e fraco eu sou, enquanto eu, como ser humano, por diversas vezes vendo a ciência e admirando tudo o que ela fazia. Não digo para você que não, que a gente não dependa, a gente depende sim, né? Até para tirar as nossas dores carnais. Deus usa, Deus fez o médico, né? Para isso, para fazer uma cirurgia, costurar. Mas existem coisas que Deus faz que o homem nenhum pode fazer por você. Nenhum, porque são coisas que inexplicáveis, que as pessoas ficam assim será quando Jesus voltar, né? Eles vão inventar N coisas para as pessoas se acalmarem e falar: não, imagina, Jesus não voltou. Quando eu falo com alguns amigos que eu vou falar da Bíblia Sagrada, fala: desde quando existe a Bíblia sempre teve guerra, sempre teve... Tem pessoas que nem adianta, porque acho que ela acredita tanto, né? Tanto na matéria, tanto nas coisas assim, que não acredita nesse tal, desse milagre. Eles preferem falar assim: ah, foi sorte, né? Ah, que você foi sortudo, o prédio caiu, só você sobreviveu. Sorte a sua, né? Eu vejo aí, sabe, pessoas se preocupando com coisas tão pequenas, coisas tão miudinhas. Exemplo, pastora, né? Eu vejo comentário nos meus vídeos falar: para começar, pastora não existe. Eu fico assim: oi, é antibíblico. É antibíblico. Eu lembro da passagem de Jesus, quando Jesus está expulsando demônios. Ah, mas é em meu nome? Deixe expulsar os demônios. Gente, onde está o seu caráter? Você acha que Deus... Tá, porque ela é uma pastora. Você está falando que a Bíblia... Tá bom, a Bíblia está escrito. Você acha que Deus a condenaria só porque ela é uma pastora, se ela anda corretamente com o Senhor Jesus? É um pecado isso, então? Exemplo, pessoas que guardam o sábado. Tem várias igrejas que guardam o sábado, né? E as pessoas se preocupam com aquela igreja e chamam ela de seita porque ela guarda o sábado. Ah, é uma seita. Isso não existe. As pessoas são apegadas em coisas tão miúdas, tão pequenas. E quando você vai ver o interior dessa pessoa, a vida dela tem coisas tão grandes e maiores para serem resolvidas, mas ao invés dela estar preocupada com as suas, ela está preocupada porque ela é chamada de pastora ou porque a outra guarda o sábado. E o pecado está dentro dela, né? Talvez nas suas falas, nos julgamentos e N coisas. Deus tem um propósito na sua vida como Ele teve na minha. E você não caiu nesse vídeo por um acaso. Por isso não passe pelo vídeo sem deixar o seu like, sem fazer o seu comentário, sem compartilhar. E se inscreva no nosso outro canal. Se puder ajudar o nosso canal, olha, R$1. Para você pensar, R$1 não vai te fazer falta. O nosso Pix é o meu e-mail, tá? A chave Pix, que vai estar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir as nossas camisetas e ir embora pro céu,
Tá lá o link para você também adquirir as nossas camisetas e bora pro céu. Tô vendendo o céu não, tá? Tem muita gente falando que eu tô vendendo o céu. Aliás, quer comprar o céu? Tô vendendo o céu. É só você se renunciar. Tem que pagar um preço. Nada é de graça, nem um copo de água que você bebe, tá bom? Então, paga o preço. É renunciar o seu eu, abrir mão do pecado, abrir mão do mundo, abrir mão das coisas que esse mundo te oferece, que satisfaça a carne. E aí, alcançará o reino dos céus. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.